Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio e TV Fraternal, muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, como realizamos todas as quartas-feiras. Hoje estamos aqui, como de costume às quartas-feiras, para o Evangelho no Lar, com o capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação. Então, para você já ir preparando o seu Evangelho segundo o Espiritismo, a leitura de hoje do Evangelho será o capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação, o item 6. E eu sou o Daniel, sou trabalhadora voluntária aqui da Rádio e TV Fraternal, farei a condução do Evangelho de hoje e gostaria, antes de mais nada, que você deixasse o like aqui para o Evangelho da Rádio e TV Fraternal. Deixe seu comentário também, ele é muito importante porque o propósito da rádio é a divulgação da doutrina espírita e é dessa forma que a gente vem fazendo. Você levar uma palavra de conforto, um consolo, e a internet está aí para nos ajudar. É uma ferramenta de grande auxílio. Então deixe o seu like, temos o WhatsApp para contato, se você quiser mandar uma mensagem, tirar uma dúvida, uma crítica, uma sugestão, fique à vontade. Nós estamos em constante mudança, não só nós, a rádio também, e sempre para melhor. E o nosso propósito é levar a palavra do Cristo conforme a doutrina espírita da melhor maneira possível. Esse é o nosso propósito. Então, a Rádio Fraternal está em todas as redes sociais, então você pode compartilhar todo o material. Não deixe de visitar o site da Rádio Fraternal, que vai aparecer aí no vídeo para você. Dá uma visitada lá para você ouvir uma boa música, um conteúdo, uma boa leitura, uma palestra, enfim, aquilo que você desejar através da doutrina espírita na Rádio Fraternal, você vai encontrar. Você vai encontrar o conteúdo, para quem está no YouTube, o conteúdo da leitura debaixo aqui do vídeo está tudo descrito aí. E como eu disse, o capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação. No item 6, a caridade segundo São Paulo, nós vamos ver a beleza do texto de hoje. Para iniciar a nossa leitura de hoje, eu vou pedir a prece inicial, nós vamos fazer, que a Márcia pode fazer para nós, Márcia, a prece? Então, vamos iniciar com a nossa prece. Assim nós vamos acalmando nosso coração, nosso espírito, agradecendo a Deus, a Jesus, a Maria, a legião do Evangelho, por mais essa oportunidade. Pedindo que as palavras aqui sejam inspiradas, que a gente possa levar sentimentos de paz e de amor a todos os que nos assistem, a todos os que nos ouvem. Que a gente possa ter o Evangelho abençoado e que ele possa nos trazer grande paz. Para isso nós vamos fazer a prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Então, a leitura, capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação, item 6, a caridade segundo São Paulo. Se eu falar a língua dos homens e dos anjos e não tiver caridade, sou como o metal que soa ou como o sino que tine. E se eu tiver o dom de profecia e conhecer todos os mistérios, e quando se pode saber? E se tiver toda a fé, até o ponto de transportar montes, e não tiver caridade, não sou nada. E se eu distribuir todos os meus bens em o sustento dos pobres, e se entregar o meu corpo para ser queimado, se todavia não tiver caridade, nada disto me aproveita. A caridade é paciente, é benigna. A caridade não é invejosa, não obra temerária nem precipitadamente, não se ensoberbece, não é ambiciosa, não busca os seus propósitos, seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. A caridade nunca jamais há de acabar.
ou deixem de ter lugar as profecias, ou cessem as línguas, ou seja abolida a ciência. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade, essas 3 virtudes, porém, a maior delas é a caridade. Paulo, Coríntios, capítulo 8, itens 1 e 7 e 13. Item 7. São Paulo compreendeu tão profundamente esta verdade que diz: se eu falar as línguas dos anjos, se tiver o dom de profecia e penetrar todos os mistérios, se tiver toda a fé possível, a ponto de transportar montanhas, mas não tiver caridade, nada sou. Entre essas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca, assim, sem equívoco, a caridade acima da própria fé. Porque a caridade está ao alcance de todos, do ignorante e do sábio, do rico e do pobre, e porque independe de toda a crença particular. E faz mais, define a verdadeira caridade, mostra não somente na beneficência, mas no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Mais um texto do Evangelho de rico aprendizado, que nós temos a importância da caridade. Se você vê a similaridade, se nós começarmos a perceber aqui a similaridade do texto de hoje, ele fala aqui da caridade como amor, não é? Se eu falar a língua dos homens, dos anjos, não tiver caridade, sou como metal. Se eu tiver o dom de profecia, conhecer, mas se não tiver a caridade, de nada adianta. A gente já vê essas passagens, mas agora ele vem enfocar o quê? A importância da caridade. E dentre elas ele elenca a fé, a caridade, né, que ele coloca aqui, ó, a fé, a esperança e a caridade. A mais importante é a caridade que ele fala. Por quê? Ele quer atitude. Não é verdade? Eu trago para, assim, ainda, se possível for, mas enriquecer, mesmo sendo do próprio Evangelho, Mateus capítulo 25, item 40. Em verdade vos digo que quantas vezes o fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Então está aí a palavra do Cristo, quando ele traz para nós o quê? O que ele espera de nós? A atitude. Não é verdade? Agora ele está com toda delicadeza, nos cobrando através dessa leitura, o quê? O aprendizado que ele já nos passou, mas agora ele está querendo que façamos. Né? Falar o que ele já falou tem o seu valor, mas o principal vai ser. A gente vê que ele fala de fé, esperança e caridade. Fé sem obra é fé morta, que ele também já nos ensinou. Então a caridade é a melhor maneira de exercer isso. E a caridade de forma ampla, porque a gente sempre assimila o quê? A caridade é aquele trocado que eu dou para o menino pedinte, enfim. Mas a caridade é muito mais ampla que isso, não é verdade? Não, apenas uma esmola, né? Isso, ela não se limita a uma esmola. Né? A caridade de um auxílio, uma doação, de uma conversa, de ouvir, de estar pronto, de dizer eu estou contigo, de sentir o abraço amigo, o abraço fraterno. Acho que é nesse propósito. E vocês fiquem à vontade agora para comentar. Né? Tá aí a Kátia, tá aí a Márcia, 3 cabeças pensando muito melhor do que uma. Eu acho interessante, em alguns textos tidos como esse, né, se fala ao invés de caridade em amor. Então, o amor, às vezes, assim, eu também gosto muito, em algumas leituras que eu faço, em mencionar que caridade é o amor em ação. Sem dúvida, sem dúvida. A ação que está sendo cobrada, exatamente, né? Sem dúvida. É a prática do amor, né? Sim. Não é simplesmente o amor dentro do peito, mas é realmente transpor esse sentimento em forma de uma atitude realmente, de você demonstrar aquilo que você realmente sente. Como disse, né? A praticar. E o que é interessante na vida é que tudo que a gente pratica, a gente melhora, né? Então, você praticando a caridade, você vai estar ali melhorando o seu ato de amar, você vai estar melhorando a fé, que acaba crescendo muito mais dentro de você. Então, a caridade é todos esses exercícios junto em prol de alguém. E é uma maneira da gente se exercitar e melhorarmos cada vez mais também. Eu acredito nisso, né?
Sim, e aí a caridade, você tem que aprendê-la a partir do amor, né? Sim, sem Então, amor você não vai conseguir. É interessante dispor. esses estágios que a gente vai passando para chegar no entendimento da caridade, Sim. né? Primeiro você tem que entender o amor, né? A gente lá pequenininho já começa a ouvir falar de Jesus, a Sim. história de Jesus, os seus atos, exemplos. os seus exemplos. E aí, aos pouquinhos, a gente vai captando, né, a essência de Jesus, que é o amor. Mas aí, avançando um pouquinho exercer, mais, né, a praticar, a né? gente percebe que ele exemplifica o exercício desse amor. O amor ao próximo, né, especialmente. Porque a importância que a gente vê no texto aqui que ele dá, de falar que as 3 virtudes, a maior dela é a caridade, ele explica por que disso, né? A fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. A caridade está ao alcance de todos. Porque veja só, se falarmos de fé, você professa uma fé, eu professo uma fé, você professa outra fé. Veja como está individual em cada um. Sim. Agora, quando a gente fala de caridade, eu ajudo você, que você me ajuda, que eu te ajudo. Veja como aí aquela fé professada deixou de ser um limite ou algo que me Que é exclusivo, permeia, né? exclusivo, mas amplo para todos. Sim, e a caridade aí também a gente coloca, como a gente falou, não só o fato de dar monetariamente, Sim. né? A caridade aqui ela vem muito mais além, que nem você falou. É a caridade de um abraço amigo, é a caridade de um ouvir quando alguém está realmente necessitando, é a caridade de um sorriso que às vezes a gente consegue colocar num rosto que estava triste. Tudo isso são formas de a gente fazer caridade sem se dispor em nada E aí, para a gente, prol do como outro. o próprio Evangelho nos ensina, da caridade material e a caridade moral Sim. que existe, não é verdade? E qual o custo de um sorriso para quem dá e qual o custo de um sorriso para quem recebe. Exatamente. Aí a gente percebe essa distinção da materialidade da caridade, que ela não é só aquele bem financeiro. Ela é muito mais além Muito disso. maior. É o nosso limite que eu falei, que se fecha e acha que a caridade fica só naquilo. Não. Muito maior. Muito maior. Muito né? maior. Porque eu já li não sei, não me recordo se foi no próprio Evangelho, talvez num livro espírita, que ninguém é tão pobre que não tenha nada para doar, da mesma maneira que ninguém é tão rico que não tenha nada para receber. Exatamente. Não é verdade? Porque um sorriso é exatamente E às isso. vezes a É pessoa uma só grande tem o verdade, dinheiro, né? Sim. Às vezes uma pessoa abastada, rica, está ali triste, Triste. definhando às Então, vezes, só tem o dinheiro e e que que falta ao- alguma coisa, né? e que ao receber de alguém um Exatamente. sorriso, um ombro amigo, um ouvido para ouvir a sua situação, revive, né? Renasce, né? Vê naquilo um grande esperança, presente, né? Um grande exatamente. presente. Bem lindo, né? No texto também para a gente rever, é onde ele fala as qualidades, vamos dizer assim, os predicativos da caridade. A caridade é paciente, é benigna, a caridade não é invejosa, não obra temerária nem precipitadamente, não se ensoberbece, não é ambiciosa. Quer dizer, vai dando todos os adjetivos de como a gente tem que praticar essa caridade, né? Sim. Os adjetivos da caridade como algo simples. Porque a caridade ela tem que ser pura, né? É como o amor, é como eu aprendi que o amor é aquela árvore frondosa e dela saem os ramos. A caridade é uma delas. Então a caridade não pode ter aquele compromisso de retribuição. Eu tenho que fazer para receber algo em troca. Não, ela deve ser espontânea. Por isso a importância de fazê-la. Porque eu tornar daquilo hábito, eu fazendo disso hábito, se torna normal. E essa é a proposta que o Cristo veio nos ensinar. Para que isso se torne a normalidade da caridade. A tranquilidade na fazer sem esperar algo em troca. É de fazer felicidade para si, né? Porque às vezes você faz de uma maneira assim, você não está esperando nada em troca. Mas quando você faz e você vê que aquilo ajudou, melhorou aquele momento daquela pessoa, você se sente feliz porque você pôde fazer aquilo pela pessoa. Né? A satisfação. A satisfação, você sente a satisfação de Esse é o maior pagamento. Exatamente, que você Não, vê que mas aquela ganha pessoa ficou. quem dá, né? Exato. Sim, Mas recebe sem dúvida. quem dá, né? Exatamente.
E o ideal é que, ao fazer algo de bom para alguém, né, seja essa, qual seja a forma que a gente fizer algo de bom, não esperar, né, realmente Sim, a retribuição, como o Sim. Daniel está falando. Não, mas a Mas satisfação. se essa retribuição vier na forma de um muito obrigado, Deus te abençoe, eu te agradeço, gratidão. Quer dizer, tudo isso dá um quentinho no coração, Isso, né? Na um hora que a gente alento, né? recebe, né? Sim. Então, Às vezes você é a nem- grande paga. Exatamente. dúvida. Essa é a melhor maneira, né? É essa a retribuição que a gente E quer. pelo que você falou de todos esses adjetivos da caridade, que são os mesmos do amor. Né? Sim. Então, por isso, essa é a bandeira do Espiritismo. Né? Fora da caridade não há salvação, que foi quando Allan Kardec disse. Chico chegou a dizer que se Allan Kardec tivesse escrito que fora do Espiritismo não há salvação, ele mesmo disse, teria seguido caminho diferente. Por quê? Porque ele também entendeu que o que importa vai ser a caridade, ou seja, a caridade, a atitude que ele está querendo dizer. A atitude bondosa, todos essas benesses que ele faz, que ele traz aqui, os adjetivos que ele coloca para a caridade, é essa a execução. Né? Então, a gente tem que fazer mais a caridade de forma ampla, de forma sutil, que percebamos de forma sutil o que o outro realmente necessita. O Evangelho, como a gente já viu em outro capítulo, que a gente já estudou aqui, nem tanto o Evangelho, o Livro dos Espíritos, ele dá não uma condenação, mas ele diz que aquela esmola que a gente dá é porque alguém precisou nos pedir. E a gente tem que estar a nossa evolução já tem que estar num passo mais adiante, a ponto de perceber a necessidade alheia. Sem que ele do próximo. Porque isso é empatia. A gente vai estar falando de empatia também. Muito bom. A gente vai perceber isso. Tem algum comentário a mais? Tem muito a comentar, mas Sim. a gente também grande. vai... Sim, As coisas lindas e É um maravilhosas. texto lindo que, se a gente quisesse, ia Tem ficar muito, falando né? aqui muito, muito, muito. é, E é interessante também pensar dentro do Espiritismo, porque um mote, um jargão que no Espiritismo é que o que ele pede? Ele pede que se faça a sua divulgação, que a maior caridade Sim. para com o Espiritismo é a sua divulgação. E é, assim, muito interessante, dentro da rádio, é o propósito dela, fazer a divulgação. mais uma forma de caridade. Né? Demonstrar aquilo onde a gente pode encontrar essa... Sim, E tudo é a força do hábito. Começando a fazer a caridade, a gente faz. é isso. Bom, vamos fazer então agora a nossa... Tem muito a se falar, mas a gente já deu uma ideia central. Vamos fazer a prece final agora. E a Kátia pode fazer para nós? Vamos fazer. Então vamos fazer. Então vamos aqui, diante de tantas palavras que dissemos, diante de um texto tão lindo, tão maravilhoso, buscar aprofundar os nossos conhecimentos, nos elevar aos nossos benfeitores espirituais que sempre estão conosco, pedindo a eles que nos auxiliem a sermos mais caridosos, mais generosos, mais perceptivos com a necessidade do nosso próximo. Que eles nos possibilitem enaltecer sempre as lições deixadas, os ensinamentos deixados pelo Divino Mestre Jesus. Que possamos procurar exercitar junto ao nosso semelhante as melhores virtudes e incentivá-los a ter mais fé, mais coragem, mais perseverança neles e em nós mesmos, que nós possamos nos colocarmos como ferramentas às lições de Jesus, que possamos incentivar ao nosso próximo, ao nosso semelhante, aquele que devemos chamar de nosso irmão, os seus melhores sentimentos, as suas melhores virtudes, as suas melhores ações para com o próximo. Que possamos ser todos mais empáticos com o nosso semelhante. E vamos pedir que os nossos melhores sentimentos, nesse momento aqui que estamos tão inspirados, né, com o mais alto, que esses nossos melhores sentimentos possam ser distribuídos àqueles que estão ao nosso redor,
os nossos familiares, os nossos vizinhos, os nossos amigos. Quem sabe que essa nossa luzinha acesa nesse momento ilumine o caminho de muitos, aqueles que possam estar passando por provações e privações, que essa nossa vibração de amor e de carinho lhes leve o bálsamo, o lenitivo, para que sigam em frente mais corajosos e mais perseverantes. Então, vamos agradecer por esse momento e que assim seja. Muito bem. Chegamos aqui ao final da leitura, da explanação do nosso Evangelho de hoje, do capítulo 15, Fora da Caridade Não Há Salvação. Nossa recomendação para que você deixe a sua aguinha aí durante o Evangelho, ao final faça a ingestão dessa água e terá a água fluidificada, terá aquilo que você necessita. Os benfeitores espirituais certamente terão colocado nessa água aquilo que cada um de nós necessita. Mais uma vez, não deixe de curtir, deixar o seu like, compartilhar, levar a palavra adiante através da Rádio Fraternal, que nos permite, através da internet, propagar a doutrina espírita para quem quiser ouvir. Nós vamos ficando por aqui, agradecendo a sua companhia. Esperamos revê-lo na próxima semana. Tenham todos uma excelente semana, na paz de Deus, na luz de Maria. Até a próxima semana. Fiquem com Deus. Tchau. Acabamos de apresentar mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas. Acompanhe por nossa página em fraternal.net.br e também pelo YouTube, Facebook e Instagram.